Porventura todas as religiões creem no mesmo Deus? Cada religião faz um conceito de Deus diferente das demais. Uma aceita alguns dos seus atributos naturais e nega outros. Outra admite os rejeitados e rejeita os aceitos por aquela. E há religiões que recusam todos os atributos divinos, qualidades intrínsecas, essenciais, inerentes a Deus, reveladas na Bíblia. Se acontece assim com relação aos atributos naturais, com os atributos morais de Deus a confusão é maior ainda, entre as religiões adotantes de outras fontes de revelação que não a Bíblia, ou além da Bíblia. Muitas passagens das Escrituras Sagradas testificam a espiritualidade de Deus, o fato de ele ser vivo, pessoal, criador, preservador, onipotente, onisciente e onipresente. A característica, contudo, mais enfatizada e exaltada é a da santidade de Deus, por ser ela o seu principal atributo moral. A santidade é essencial a Deus. Só o profeta Isaías, em seu livro, por cerca de 30 vezes se refere a Deus chamando-o de santo. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Salmo 99.3, 9. A liturgia celestial se aprimora na exaltação da santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4.8. Em nossa maneira humana de falar, à luz da revelação e também à luz da nossa própria razão, a santidade poderia ser o atributo considerado a ocupar o primeiro lugar. Deus matéria não existe porque Deus há de ser espírito. Deus morto não existe porque Deus há de ser vivo. Deus impessoal não existe porque Deus há de ser pessoa. Deus criado não existe porque Deus há de ser criador. Deus descuidado não existe porque Deus há de ser preservador. Deus transitório não existe porque Deus há de ser Deus eterno. Deus sujeito a mudanças não existe porque Deus há de ser imutável. Deus ignorante não existe porque Deus há de ser onisciente. Deus fraco não existe porque Deus há de ser onipotente. Deus limitado num ponto geográfico não existe porque Deus há de ser onipresente. E poderia, acaso, existir um Deus que não fosse santo? Poderia existir um Deus cuja natureza moral não fosse essencialmente santa? O que é, porém, a santidade? Na Bíblia, a nossa exclusiva regra de fé, deparamo-nos com dois aspectos da santidade divina. Primeiro, negativo, Deus é santo porque separado do mal. A sua natureza está isenta de tudo que é menos digno ou de natureza pecaminosa. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Jó 34 versículo 10. É por ser ele pessoalmente separado da iniquidade que também se isola do pecado, com relação a todas as suas criaturas. Em consequência, ele exige a santidade delas. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1 versículo 16. O teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti, recomendava Moisés ao seu povo em Deuteronômio 23 versículo 14. Segundo, positivo, em Deus a perfeição moral é infinita e absoluta. A pureza e integridade do seu caráter são essenciais à sua natureza. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, hábito no alto e santo lugar. Isaías 57 versículo 15. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 João 1 versículo 5. A santidade de Deus, contudo, é ativa. Ela se manifesta no exercício do seu poder na criação. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Isaías 41.20. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis, acaso, saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45 versículo 11 e 12. A santidade de Deus se manifesta nos seus milagres. Em seu cântico, Ana, mãe de Samuel, ao lhe nascer prodigiosamente o filho, exclama: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão,
mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. 1 Samuel 2 versículos 2 ao 8. Manifesta-se a santidade de Deus nos fenômenos da natureza criada. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmo 29 versículos 2 ao 10. Manifesta-se essa santidade no prazer daquilo que é santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19 versículo 2. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos, para serdes meus. Levítico 20 versículo 26. Deus manifesta a sua santidade em seu aborrecimento contra o pecado. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal. Provérbios 15 versículo 26. O caminho do perverso é abominação ao Senhor. Provérbios 15.9. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6 versículos 16 ao 19. Manifesta-se sua santidade na separação entre Deus e o pecador. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59 versículo 1 e 2. Os pecadores são por natureza filhos da ira. Efésios 2 versículo 3. Se mortos nos seus pecados. Efésios 2 versículo 1. Colossenses 2 versículo 13. Esta separação se tornará eterna, definitiva e irreversível no inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25 versículo 41. As penas eternas do inferno manifestam a santidade infinita do nosso Deus Santo. A santidade divina se manifesta, enfim, em estabelecer em Cristo a providência libertadora do pecador, destinando-o a uma vida santa e reta. Carregando ele mesmo a Jesus Cristo e em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2 versículo 24. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6 versículo 22. Com o propósito de nos levar ao conhecimento de Deus, a Bíblia, em separado da santidade dele, nos fala sobre a sua retidão e justiça. Na realidade, esses dois atributos revelam enfaticamente com destaque a sua santidade enquanto exercida para com as criaturas. Deus se revela reto ao estabelecer as suas leis e os seus preceitos, a nos demonstrar o seu interesse pela nossa conduta santa e reta. Todo o Salmo 119 se constitui em exaltação à retidão de Deus por nos haver outorgado os seus santos estatutos, que, se obedecidos, nos fazem felizes. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmo 119 versículo 1. Se a retidão de Deus pudermos chamar de santidade legislativa, a sua justiça chamaríamos de santidade judicial ou punitiva. Com efeito, pela sua justiça, ele executa as penalidades impostas por sua lei. Santo, incontaminado, puro, repugna essencialmente a natureza divina de Deus o pecado, a desobediência à sua soberana vontade com o transgredir de sua lei.
por isso, ele abomina o pecado e aborrece quem o comete. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Deuteronômio 32, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas, ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Salmo 11, versículos 4 ao 7. Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Apocalipse 16, versículos 5 e 6. A justiça, como santidade punitiva, exige que a santidade de Deus, ultrajada pelo pecado, seja condignamente reparada. E o pecador, porventura, tem condições de repará-la? É evidente que não, pois, além de criatura, posto, portanto, em distância infinita de Deus, o Criador, pelo pecado se rebaixou ainda mais. É metafísica e moralmente impossível à criatura prevaricadora reparar a santidade divina. Esta santidade, outrossim, por justiça, não poderia ficar sem uma satisfação condigna e suficiente. Em consequência, portanto, Jesus Cristo veio ao mundo para, com a sua morte, satisfazer e reparar a santidade infinita de Deus, vilipendiada pelo pecado, transgressão da lei. Em Jeremias 23, versículo 6 e capítulo 33, versículo 16, Jesus Cristo é cognominado de Senhor, justiça nossa. Ao insistir que João, o precursor, o batizasse, salientou Jesus a necessidade de que se cumprisse toda a justiça. Mateus 3,15. Jesus Cristo, justiça nossa, com a sua morte vicária, resgatou-nos do poder do pecado, saldando nossa dívida de reparação para com Deus. Torna-nos justos. Justifica-nos, contanto que, pela fé, nele confiemos. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, versículos 24 ao 26. Graças à morte vicária de Cristo, exigida pela justiça divina, João pôde escrever: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. O amor culmina todos os atributos morais de Deus. Em Deus Santo esplende o amor em grau infinito, sem mesclas que deslustrem. Como ser espiritual, o seu amor é infinitamente puro porque não se conspurca com a matéria. Revela-o na criação. Demonstra-o permanente através de sua providência. É infinito por ser ele onipotente. A todos abrange por ser ele onipresente e onisciente. O que é o amor? É o relacionamento mais excelente entre pessoas, isto é, seres pessoais e inteligentes porque dotados de espírito. Em sendo Deus perfeito, o seu amor é perfeito. Inclina-o a promover as melhores coisas em favor de suas criaturas, comprazendo-se com isso e, sobretudo, a comunicar-se com elas. A Bíblia, neste caso, é uma prova do seu amor para conosco, porquanto, através dela, ele se comunica conosco. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, igual amor vivenciado, e aquele que permanece no amor, igual amor vivenciado, permanece em Deus, e Deus, nele. 1 João 4, versículo 16. A redenção do pecador envolve o amor de Deus em duplo aspecto. Por amor à sua santidade infinita, ele quer, e isto é essencial à sua natureza divina, ele quer ser reparado em justiça. E deste amor a si próprio decorre o amor que ele dedica à sua criatura. Amando-a, em sua justiça, deliberou salvá-la para a sua glória e o seu gozo inefável. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nisto se manifestou o amor, igual amor vivenciado, de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo,
para vivermos por meio dele. 1 João 4 versículo 9. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5 versículos 6 a 8. O amor de Deus, portanto, se manifesta soberanamente na obra expiatória e salvífica de Cristo Jesus. Por isso seu amor demonstra em exuberante afeição para os que, pela fé, se unem a Jesus Cristo, para com aqueles que o aceitam como único e todo-suficiente Salvador. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14 versículos 21 e 23. O amor de predileção para com os crentes é comparado por Jesus àquele amor com que o Pai o ama. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17 versículo 23. Ao lume das Santas Escrituras destacam-se em Deus esses atributos morais. Porventura, todas as religiões, quanto a eles, se sintonizam em face destes ensinamentos? Acaso todas as religiões enaltecem a santidade infinita de Deus, e como resultado, movem os seus fiéis a se arrependerem de seus pecados e a buscarem no sangue de Cristo purificação de suas consciências, a fim de serem santos e justos como Deus é santo e justo? 1 João 1 versículo 7, 1 Pedro 1 versículo 18 e 19? Acaso todas as religiões pregam a salvação do pecador exclusivamente pela fé em Jesus Cristo como único e todo-suficiente Salvador? Sem a exigência de méritos pessoais provenientes das chamadas boas obras e dos ritos litúrgicos? Acaso todas as religiões admitem o inferno como manifestação da santidade infinita de Deus, de sua justiça para com os que, usando mal o livre-arbítrio, rejeitam Cristo como único e todo-suficiente Redentor ou o confundem com outros pretensos meios de salvação, como a intitulada reencarnação e com o utópico purgatório? Acaso todas as religiões aceitam o amor de Deus que está em Cristo Jesus, vindo ao mundo para libertar o pecador dos seus pecados, pois Deus odeia e abomina o pecado? Ou conspur com o amor de Deus, pactuando com a iniquidade? Porventura todas as religiões creem nesse Deus revelado nas Escrituras divinamente inspiradas? Creem todas elas em Deus Espírito, sem admitir o panteísmo, que o confunde com a natureza criada? Creem todas elas em Deus vivo, sem identificá-lo com a matéria, as imagens de escultura, o que é idolatria? Creem todas elas em Deus pessoa, sem supô-lo apenas uma forma de energia ou fonte magnética de vibrações, consoante o Espiritismo? Creem todas elas em Deus Criador, sem mesclar o seu poder infinito com um fantasmagórico processo evolutivo nos moldes do evolucionismo rígido ou mitigado? Creem todas elas na santidade suprema de Deus, que nos exige santos, por isso, abomina o pecado, e criou o inferno para os procrastinadores contra a sua graça salvadora? Creem todas elas na plena justiça divina, cumprida em Jesus Cristo com a sua morte expiatória e vicária, sem advogar a suposta presença de uma corredentora e de méritos de certos personagens inadequadamente intitulados de santos? As religiões que não se afinam com as Escrituras divinamente inspiradas, embora proclamem e aclamem o nome de Deus, não têm Deus. São falsas, mentirosas, mas perversas. Mas qual é a verdadeira religião? Qual o critério a adotar-se na seleção da verdadeira, entre tantas? À primeira vista, poderá parecer uma tarefa árdua. Adotando-se, contudo, algumas normas consentâneas com a nossa razão e com a disposição sincera de se aceitar a vontade de Deus expressa na Bíblia, o seu santo livro, tornar-se-á esta busca menos difícil. O universo, com todas as suas maravilhas, se constitui na revelação natural de Deus. Paulo apóstolo, com muita propriedade, afirma os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1 versículo 20. Ser inteligente, qualquer pessoa, diante dessa revelação, pode chegar ao conhecimento de Deus. Por essa razão, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus ainda se revelou aos homens, falando-lhes muitas vezes e através de acontecimentos extraordinários. Ao falar-lhes, serviu-se de certas pessoas às quais atribuiu,
outrossim, determinadas incumbências. Utilizou-se, por exemplo, de Moisés, no propósito de libertar os israelitas dos ergástulos do Egito. E a Moisés inspirou para registrar em livros a sua lei, a manifestação da sua vontade e o testemunho dos seus atributos. Encontramos na Bíblia esses 5 livros, cognominados de Pentateuco, que lhe dão início: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seguem-se-lhes outros livros históricos e as profecias. A revelação divina aos homens culminou com a vinda, a este mundo, de Jesus Cristo, em carne. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Hebreus 1 versículos 1 e 2. Se Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, culminou revelação divina, sua missão específica, ao encarnar-se, é a de redimir o pecador. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19 versículo 10. No cumprimento desta incumbência, e para cumpri-la em sua plenitude, ele se deixou sacrificar. Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, 1 Pedro 3 versículo 18. Ao homem pecador é absolutamente impossível a capacidade de, com boas obras e penitências, obter méritos para a sua salvação pessoal. Esta não vem de obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2 versículo 9. Ninguém será justificado diante dele ante Deus por obras da lei, Romanos 3 versículo 20. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, Romanos 3 versículo 28. Dada a depravação íntima do pecador, causa de sua total indigência espiritual, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou, ao verter o seu sangue, preço de infinito valor pelo resgate dele. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, 1 Pedro 1 versículos 18 e 19. Chama-se vicária a morte de Cristo porque ele a sofreu em nosso lugar. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados, 1 Pedro 2 versículo 24. Morto e sepultado, ao terceiro dia, ressuscitou. Antes de tudo, vos entreguei, afirmou Paulo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15 versículos 3 e 4. Se com a sua morte vicária nos mereceu a salvação eterna, com a sua ressurreição nola garante. O qual é Jesus Cristo e foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, Romanos 4 versículo 25. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, 1 Pedro 1 versículos 3 e 4. Ascendido ao céu e à direita do Pai, aguarda a chegada dos que nele confiam. Vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14 versículos 2 e 3. À direita do Pai, é ele o nosso único mediador e advogado. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 1 Timóteo 2 versículos 5 e 6. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2 versículos 1 e 2. Sendo Jesus Cristo o Redentor, é o único todo-suficiente e exclusivo Redentor, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1 versículo 7. E não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo, e porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fatos 4 versículo 12. Disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. O pecador é salvo por ele quando se arrepende e o aceita como único e todo-suficiente Salvador, segundo as Escrituras.
Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4 versículo 17, proclamava Jesus. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13 versículos 3 e 5, insistia o Divino Mestre. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 versículo 16. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. João 3 versículo 18. O único e exclusivo instrumento pelo qual Deus nos concede a vida eterna é a fé em Jesus Cristo, como único e todo suficiente Salvador. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Gálatas 2 versículo 16. Pelo fato de aceitar pela fé, e exclusivamente pela fé, a Cristo como único e todo suficiente Salvador, salvo está o pecador e selado nesta salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1 versículo 13. Nessas condições, o salvo pelo poder de Deus goza da vida eterna. O adjetivo eterna tem, neste caso, também o seu significado pleno. A vida que Jesus dá ao crente nele é eterna. É para sempre. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10 versículo 28, disse Jesus. Ao final do capítulo 8 da sua epístola aos Romanos, Paulo apóstolo, sobre esta segurança e eternidade da salvação do crente, em arroubos de alegria, exclama: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 versículos 33 ao 39. Na alegria desta salvação eterna, o crente se submete ao Senhor, dando, através do batismo, o testemunho público de sua fé. No dia de Pentecostes, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Atos 2 versículos 37 ao 41. Em Filipos da Macedônia, igualmente aceitaram o batismo logo após a conversão a vendedora de púrpura, Lídia, e o carcereiro. Atos 16 versículos 14, 15 e 33. Passando pelo batismo, consoante a vontade de Jesus Cristo, o crente se integra numa igreja local, que é a família dos filhos de Deus. Logo após o batismo, no dia de Pentecostes, os batizados passaram a fazer parte da igreja. Atos 2 versículo 41. Lendo-se Atos dos Apóstolos, com facilidade se constata a enorme multiplicação de igrejas, na medida em que almas se rendiam a Jesus Cristo. A igreja, na verdade, tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 9 versículo 31. À luz destas normas, estruturadas nas Sagradas Escrituras, encontra-se o genuíno e legítimo cristianismo, que se espalha pela terra em milhares de igrejas locais. É evidente, portanto, que uma igreja só é verdadeira e legítima quando composta de salvos porque crentes, segundo as Escrituras, em Jesus Cristo. Se ela é composta de pessoas salvas, baseia-se exclusivamente na Bíblia, como a sua única regra de fé e prática espiritual. Por conseguinte, o seu soberano e exclusivo Senhor é Jesus Cristo, sem que se interponha entre ele e os crentes qualquer hierarquia sacerdotal. Nessa Igreja de Cristo, o culto é em espírito e em verdade. João 4 versículo 24. Somente Deus é adorado e venerado, por ser o único Senhor. Exclui-se, portanto,
toda e qualquer representação material de Deus através de imagens de escultura. Exclui-se todo e qualquer culto a outros personagens, como aos chamados santos. Nessa Igreja de Cristo não se reza pelas almas dos defuntos porque, sendo de valor infinito o sangue de Cristo, que nos purifica e purga de todo o pecado, é inadmissível o purgatório. E, não havendo purgatório, por que sufragar mortos? Nessa Igreja de Cristo não se invocam espíritos do além, o que é abominação ao Senhor. Nessa Igreja de Cristo só Cristo é exaltado como único Redentor, único mediador, único sacerdote, sem se interporem outros mediadores, medianeiras ou outros sacerdotes. Nessa Igreja de Cristo os salvos se edificam mutuamente, louvam ao Senhor em cultos autênticos, ouvem e examinam a palavra de Deus, oram e crescem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eis, agora, o convite. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2 versículo 4. O nosso nobre amigo, portanto, está incluído na vontade salvífica de Deus. Arrependa-se. E, pela fé, aceite Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Confie no seu sangue divino, vertido no Calvário para a remissão dos pecados praticados pelo amigo. Confiante e crente em Jesus Cristo, aceite, em obediência ao Salvador, o batismo bíblico cristão, e procure reunir-se ao nome do Senhor, fiel à Bíblia e Palavra de Deus. Fui sacerdote católico romano durante 15 anos. Como padre, sinceramente busquei a salvação de minha alma. Convertido a Jesus Cristo, nele encontrei paz espiritual, na segurança inabalável de salvação eterna por Jesus Cristo, abandonei todas as práticas e doutrinas religiosas condenadas por Deus em sua preciosa palavra e, atendendo à determinação de Jesus Cristo, batizei-me. Dou este sucinto testemunho no desejo de estimular o amigo a examinar sua posição religiosa, a decidir-se por Cristo, a abandonar a falsidade religiosa e a procurar irmãos que reúnem ao nome do Senhor Jesus, pessoas interessadas em seguir exclusivamente a sã doutrina do Novo Testamento. Mas alguém pode perguntar, e a posição da Igreja no assunto da nossa salvação? Só Cristo salva o pecador. A Igreja não salva. Sim, a Igreja não salva. Jesus Cristo é o único e exclusivo caminho do céu. João 14 versículo 6. Acontece, porém, que quem é salvo por Cristo porque, arrependido, o aceitou como único e todo suficiente Salvador passa a fazer parte da sua igreja, seu corpo. Efésios 5 versículo 23, Romanos 12 versículos 4 e 5. A igreja não salva. Mas, quem é salvo a ela se liga por força mesmo de sua fé. Mente, pois, quem se diz salvo e se recusa a ela engajar-se. A Igreja de Jesus Cristo é uma instituição divina que associa, congrega, reúne, os salvos por serem crentes em Jesus Cristo. Inexiste, portanto, igreja de incrédulos. Inexiste igreja de perdidos. Inexiste igreja de idólatras. Inexiste igreja de feiticeiros. Inexiste igreja seguidora de tradições. A instituição que adota esse nome, sem ser igreja, isto é, congregação dos salvos por serem crentes em Cristo, como seu único e suficiente Salvador, segundo as Escrituras, comete crime de falsificação e de mentira. Neste tempos ominosos de fim de dispensação, ocorrem dois erros significativos de dois extremos. Um que exige uma igreja como meio de salvação e proclama, fora da igreja não há salvação, como faz o romanismo. O romanismo que considera a igreja como o sacramento de salvação. Esta tese anti-evangélica, embora o ignorem os ingênuos, foi confirmada, ratificada e enfatizada no Concílio Ecumênico Vaticano II. Daí a grande promoção da chamada igreja. Muitos evangélicos, ludibriados pela onda ecumenista, ao se referirem ao catolicismo, apodam-no de igreja. Denominar o catolicismo como igreja é desconhecer o significado verdadeiro e bíblico do termo. O outro extremo é praticado por muitos pregadores. Reconhecemos-los ardorosos e sinceros, mas também ingênuos e prestantes ecumenistas. Afirmam eles, só Cristo salva o pecador. Aceite Cristo como único e todo suficiente Salvador e você estará salvo. Não o convidamos a mudar de religião ou a sair de sua igreja. Não é a igreja que salva. Aceite Cristo e continue em sua igreja. Aceite Cristo agora e não se preocupe com o assunto de igreja.
Certa madame, cuja presença ardorosa assinala importantes reuniões e congressos de determinada denominação evangélica, afirmava que no céu se encontram pessoas de todas as religiões. Que lá estão também os idólatras. É o absurdo dos absurdos. O próprio Jesus Cristo, em Apocalipse 22 versículo 15, é categórico ao asseverar: fora do céu e ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Esta mensagem desses pregadores ecumenistizados é falcatrua por ser contra o Evangelho. Para se aceitar Cristo como único e todo suficiente Salvador, segundo as Escrituras, há necessidade absoluta, intransferível, do arrependimento. E arrependimento envolve mudança completa de mente. Mudança de maneira de pensar. Abandono de pontos de vista religiosos alheios ou adversos à Bíblia, a única fonte de revelação divina. Quem aceita Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Redentor porque se arrepende, abandona os erros religiosos em que vivia. Abandona a sua antiga pretensa igreja. E aceita ser membro de uma igreja verdadeira. De uma igreja que segue estritamente a Bíblia, a Palavra de Deus, isenta de tradições e de ensinos de homens, como os cognominados magistérios eclesiásticos e as revelações de Joseph Smith e de Ellen White. Eis a verdade límpida e cristalina: quem, arrependido, aceita Cristo como seu Redentor pessoal, abandona o pecado, os erros religiosos, exatamente por ser salvo. É salvo de tudo isso. A velha vida passou. Tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, exclama Paulo apóstolo em 2 Coríntios 5 versículo 17. E, experimentando essa transformação radical, já não pode mais ficar fora da comunhão fraterna com seus companheiros de fé. Por isso que, no dia de Pentecostes, os que se arrependiam e se tornavam crentes em Jesus Cristo abandonavam a antiga religião, batizavam-se e se engajavam na igreja local de Jerusalém, Atos 2 versículo 41. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, Atos 2 versículo 47. Ao lermos o precioso livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos a cada passo o fato da organização de igrejas locais às quais se integravam os crentes em Jesus Cristo. É impossível um crente permanecer fora da verdadeira igreja local de Jesus Cristo. Paulo, o grande apóstolo, pregava o Evangelho. Almas se convertiam e ele as agregava a uma igreja local. Oprimia-lhe a preocupação com todas as igrejas, 2 Coríntios 11 versículo 28, porque muito se preocupava com todas elas. Por que tamanha preocupação se o pertencer a uma igreja fosse assunto de só menos importância? Pregar-se, pois, a possibilidade de permanecer numa igreja errada é ensinar-se o erro, o anti-evangelho, a mentira. Só Cristo salva o pecador, eis a verdade do Evangelho. Mas, quem por Cristo é salvo integra-se, em virtude mesmo de sua fé, numa igreja entrosada nos moldes das Sagradas Escrituras. Eis a cristalina e completa verdade do Evangelho. Cuidado, pois, com os pregadores de um Evangelho adulterado, falsificado e facilitado. Pode ser um cripto-ecumenista. Um cripto-herege.